Então, galera, vamos começar a falar então, vai? Vamos dar a primeira pincelada, a primeira parte aqui, uma introdução, uma apresentação, o primeiro conceito aí. Não lembro como é que foi as lives passadas com questão a tirar algumas dúvidas, né? Então nós vamos falar um pouco aí dos temperamentos, o que eu tenho aprendido com o Mila Marcilli, com o Ítalo, com o Ícaro, com o Dr. Jorge Luiz, com o Miguel Soriani. Tem uma galera aí dando um show nas explicações sobre temperamentos e eu estou estudando isso daí. Vou contribuir com vocês aí um pouco aí para quem está buscando autoconhecimento. Então, o propósito da live de hoje, a finalidade é a gente se conhecer para poder saber onde vai se melhorar. Essa é a ideia. É aí que a gente vai pegar doído na coisa mesmo. Vamos lá. Vamos ver o que eu trouxe da engenharia aí. Vamos dividir em 4 quadrantes. Eu vou mostrar aqui para vocês. 90 graus para cada um aí. Estamos dividindo os temperamentos em água, terra, fogo e ar. 2 temperamentos quentes e 2 temperamentos frios. Então quem está na busca de autoconhecimento aí, quiser ir fazendo uma autoanálise, quiser buscando insights para ver algumas perguntas e tal, nós vamos começar a se analisar. Como é que eu sou? Eu sou quente ou sou frio? É uma pergunta que vai levar a gente à capacidade de expansão ou capacidade de retração no meio, em sociedade. No contato social, a gente tem mais tendência em ser expansivo ou ser retraído, introspectivo. Vamos lá, vamos viajar agora nas contextualizações e nas derivações de cada ideia. Nós temos a nossa capacidade adaptativa para isso, nosso improviso vai girar entre um eixo principal, que é a narrativa sobre os temperamentos das pessoas. Então, se a gente está buscando se entender, ou se a gente está buscando também a entender melhor as pessoas e melhorar a nossa qualidade de comunicação. Quanto mais assertivo a gente tiver, melhor os nossos relacionamentos. Quanto mais exigente for o relacionamento, para poder ser mais profundo, a gente precisa se melhorar, senão a outra pessoa não vai deixar a gente entrar nela de qualquer jeito. Ela não vai estar receptiva de olho, ouvido e coração a escutar uma linguagem que ela não entenda, que não tenha intimidade, que não gere identificação. Então vamos lá. Continuando, já comecei. Já estava perguntando entre quente e frio, entre expansivo e entre introspectivo. Já é um primeiro ponto, já é um ponto de partida para a gente saber se a gente é de fogo ou de ar, que são os quentes, e de água ou de água e de terra, que são os frios. Então é assim que a gente vai analisar. O fogo, o temperamento de fogo é o temperamento colérico. É aquele temperamento que queima, que fornece a energia do fogo. Nós vamos acabar de pensar que é aquele temperamento que tem muita energia e que com uma faísca ele pode explodir. Todas as analogias cabíveis do mundo material para o mundo, agora que a gente está indo do imaginário, e da derivação, e da contextualização, e da dissertação, vai tudo servindo para fazer a analogia para a gente entender e conseguir contextualizar na nossa vida o que a gente estiver falando sobre temperamentos. E antes de partir para o próximo, de sanguíneo, depois fleumático e depois melancólico, eu já vou levar a ideia pronta aqui que nós vamos dividir todos os 4 temperamentos em 3 partes cada um. Por quê? Qual a finalidade? A finalidade é que a virtude principal no temperamento é a temperança, é o tempero, é a quantidade ideal daquilo para cada situação. Porque para mecanismos de defesa a gente tem que ser mais enérgico ou mais retraído. Para a autopreservação do indivíduo,
Vai ter hora que ele vai ter que colocar mais energia para fora ou se bloquear para não entrar energia de fora. Ou ele vai atacar ou ele vai defender. Então precisa também ter os momentos de destemperança, o momento de guerra, de conflito e tudo mais. Então agora a gente vai falar do colérico. O colérico, onde o ponto central, a virtude do colérico é a brasa. É aquilo que aquece e gera serviço à sociedade. Todo o calor do fogo, ele é gerado de brasa, que vai aquecer aquele ambiente. Pode ser numa lareira, pode ser numa fornalha, ou pode ser uma peça só de carvão em brasa. Porque onde tiver chama e tiver labareda, vai queimar, vai chamuscar por fora e não vai chegar no interior. Não vai pegar no sentimento das pessoas. Então vai pegar só por fora. É o excesso de fogo que é a labareda. A quantidade ideal do temperamento de fogo é a brasa. É aquilo que mantém a energia na quantidade certa na hora certa. Boas notícias aos coléricos. São os temperamentos que movem o mundo para frente com essa força, com essa energia, com esse potencial energético de temperatura. Tem tudo a ver. Enquanto a falta é uma fumaça que vai queimar os olhos das pessoas, vai fazer chorar, não vai produzir energia, não vai servir para muita coisa, vai ofuscar. Isso daí são as 3 divisões do colérico, que eu não vou demorar muito mais do que 3, 4 minutos por temperamento para vocês. Então as divisões do colérico, já deixei aí os insights para vocês terem. Entre labareda, brasa e fumaça do fogo. Então uma pessoa que tem um temperamento de fogo, você consegue saber na hora que ela está em labareda ou em brasa ou em fumaça. Fumaça é quase a ausência do fogo. Vamos lá então, para o sanguíneo. Então para vocês saberem, eu sou do temperamento sanguíneo. É o temperamento de ar, é o temperamento vinculado à expansão e representa muito bem a capacidade da comunicação e expressão do indivíduo justamente por causa dos pulmões. Então, o ar disso daí, que o sanguíneo, o temperamento os sanguíneos apresentam, os excessos e as faltas desse ar pode virar um furacão, que é o ar em movimento de maneira destrutiva, igual a labareda. Na quantidade ideal do temperamento temperado, ele pode ser um vento produtivo. E a falta de energia e de aproveitamento desse ar pode ser uma brisa fraca e inútil. Então, para contextualizar, a usina eólica lá, ela só pega energia mesmo de vento. O vento é produtivo. Então, toda vez que eu for falar e me expressar e me comunicar aquilo que é útil na quantidade ideal, com a linguagem adequada, clara, para o público ideal, aquilo está sendo um vento. Aquela brisinha é aquela mensagem que não está passando conteúdo, é uma coisa meio subliminar, meio para baixo, meio com vergonha, tímida. Olha a comunicação do sanguíneo. O sanguíneo, como ele é comunicativo, às vezes ele vira um vendaval demais, um furacão, e fala, só que não é o conteúdo disso que vai ser útil. Isso aí vai ser num movimento de ataque, num movimento de defesa, numa situação extrema, que vai virar um vendaval e vai falar tudo da boca para fora, vai se expressar, vamos falar de expressão, não só de comunicação verbal, vamos falar de comunicação visual. Vai fazer as comunicações visuais mais nada a ver, por puro ego, por pura imprudência. E nós vamos falar, deixa eu só terminar os 4 aqui, nós vamos falar o que leva as pessoas a saírem do temperamento, do meio, do centro, que é onde está a virtude de cada temperamento, e ir para os extremos de falta ou de excesso. As motivações que levam a isso é a parte mais legal. É o fechamento dessa explicação. Então, a explicação do sanguíneo fica dividida entre brisa
entre vento e vendaval e furacão. O útil, o produtivo é um vento na quantidade ideal. Bora para cima, melancólico. Melancólico é o temperamento de terra. É aquele temperamento que recebe e guarda. É o temperamento que guarda e produz na quantidade ideal, no centro da terra, na quantidade de umidade ideal. E aí nós vamos falar de aportes depois, que umidade é o seguinte, é o temperamento da água interferindo. Nós vamos falar que a terra, na umidade ideal, ela é fértil. A terra, na umidade ideal e no ar, na aeração, estudei isso na engenharia agrícola. Eu vi quantidade de poros em análise de solo, que é super importante para a fertilidade do solo. Olha que bacana, relacionando um pouco de agronomia com os temperamentos. A terra, na quantidade ideal, vamos falar então de água e de ar, no temperamento, no meio disso, é onde ela é o barro ideal para construção, é onde ela é o terreno fértil para plantio, é onde ela apresenta capacidade de ser moldada e virar obra de arte. Tudo quando a pessoa no temperamento de terra, que é o melancólico, utiliza com amadurecimento. Então no terceiro aqui foi onde eu soltei a primeira chave, que é o amadurecimento do indivíduo que faz ele usar o temperamento dele da maneira mais assertiva. Então o temperamento não é uma desculpa, uma muleta para ele apresentar os defeitos dele, mas sim uma característica para ele usar da melhor maneira possível. E os excessos de água e de ar na terra, vamos falar de excesso de falta, pode virar um lamaçal desgraçado, onde tudo afunda e não tem resistência mecânica, não serve para nada, não é fértil, só lamaçal, vira uma areia movediça, não presta não, tá desequilibrado, não vai. E também pode ser a terra seca demais, aquela terra seca demais, que você assopra, vai no olho, a areia demais, ela precisa de água, senão ela precisa de algo para dar liga, ela não é coesa, as areias secas demais não se comunicam, não se agrupam, é aquela terra, aquele indivíduo individualista demais. O lamaçal, às vezes, é um grupo totalmente desordenado, que também não tem futuro. Então, na quantidade ideal, é aquilo que serve para alguma coisa. Segunda dica do amadurecimento. Nós vamos falar para que serve. E o quarto tópico aqui dos temperamentos, para quem está chegando agora aqui, ou para quem veio antes também, segunda olhadinha aqui, o desenho que eu fiz, separando em 4 quadrantes: água, fogo, terra e ar, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, tá? A gente vai falar da água, do fleumático. Cruzado, tanto o sanguíneo quanto o fleumático, eles não pegam forma, eles são amorfos. Então a capacidade de adaptação gigante. O sanguíneo é assim. Apresenta versatilidade, tudo bem, capacidade de perdão. Isso eu aprendi com o Dr. Jorge Luiz, para quem for seguir lá, procurar lá. Isso ele me falou até num direct. Tenho orgulho de ter uns amigos bons assim. A capacidade de perdão do sanguíneo é muito forte, é muito grande. E ele não, tudo bem, beleza, a gente releva e bora pra cima. Isso acontece. O melancólico, a terra, o que você guardar lá vai ficar para lá pro resto da vida. Ele vai lembrar daquilo que você falou para ele em 94. Olha que bacana. O colérico, eu mesmo já dei um jeito de queimar tudo e não sobrou nada. O colérico responde desse tipo assim, de jeito. E o fleumático, dependendo do amadurecimento, da evolução dele, se ele for uma água parada de poço, ele pode responder assim, Se ele for um rio bem canalizado, bem produtivo e tal,
movimentando as usinas hidrelétricas e tudo mais. Ele pode falar, isso aconteceu, mas agora isso, a gente vê, a gente ajeita e tal, beleza, a gente consegue contornar, o rio dá uma contornada, beleza. Só que também pode acontecer o movimento extremo do fleumático da água. Pode virar um tsunami, um negócio, uma tormenta, um maremoto, e pode... Por quê? Às vezes numa situação de conflito, numa situação de defesa dele. Às vezes ele tem que ficar quieto na dele demais e deixar a banda passar quando ele está uma água parada, e às vezes a banda não vai mais passar, agora vou eu passar no meio da banda e sai aquele rio bravo. Acontece. E a análise da live de hoje sobre os temperamentos é muito filosófica, é muito psicológica. Várias pessoas não vão dar conta de entender metade do que está sendo falado aqui. E o que está sendo falado aqui é 10% do que eu já ouvi e que eu tive discernimento para ouvir, que é muito pouco. Porque eu estou no começo desse estudo ainda. Só que onde entra o meu temperamento, a necessidade da comunicação do sanguíneo, isso eu não tenho algo instalado em mim chamado perfeccionismo. O perfeccionismo é característica dos frios, dos fleumáticos e melancólicos, dos que fica um detalhe. Isso já não é da minha pegada. Sanguíneo não tem. Às vezes precisa até cuidar um pouco para ter um pouco mais de capricho, mas perfeccionismo, aquilo que fica se travando para... Só vai. E ainda nós vamos ter live relacionando os temperamentos com as camadas de desenvolvimento da personalidade, com os signos, que não são previsões, mas que são insights que a gente vai dar das 12 formas, das 12 abordagens, das 12 situações diferentes das pessoas, para a gente aumentar a nossa capacidade de contextualização e aumentar a nossa capacidade de enxergar o mundo e servir mais. Então o que eu tinha para falar dos 4 temperamentos era isso, porque agora eu quero relacionar eles com pelo menos 3 camadas do desenvolvimento da personalidade, que é a 4ª camada, com a 5ª camada e a 6ª camada. Então o que a gente entende é o seguinte, que qualquer um dos temperamentos eles apresentam falta ou excesso de acordo com a situação, mas predominantemente de acordo com o amadurecimento da pessoa, do indivíduo. E a 4ª, a 5ª e a 6ª camada confere ao indivíduo, à pessoa, uma motivação diferente para lidar com as situações. Nós já falamos de camada, acho que vamos ter que falar mais, conforme eu for aprendendo mais. Mas basicamente a 4ª camada é quando a pessoa está fraca e ela é vitimista. Ela é vítima de todos os problemas que acontecem. Ela não é protagonista da própria vida, ela é a vítima. Então ela sofre demais com essa fraqueza dela. E ela só se liberta dessa situação horrível quando ela passa a ser forte. Não somente na situação de resistência. Porque enquanto ela for forte somente na situação de resistência, ela pode continuar vitimista. Ela pode falar, já estou acostumada, minha vida é sempre assim, é só em mim que acontecem essas coisas. Aí ela parte para a questão da performance, da capacidade de carga, da capacidade de serviço. Aí muda da 4ª para a 5ª camada. Então na 5ª camada, o cara que é fleumático já não fica aquela aguinha parada de poço, com os bracinhos finos, peitinho para dentro, assim, tal, com o crucifixo pendurado aqui. O cara já está querendo a performance dele. Ele já é um rio, já está canalizado. E ele está canalizado. Eu estou canalizado agora pelo jiu-jitsu. Então eu estou sendo produtivo nessa situação. Porque é a 5ª camada dizendo se teste. Melhore, evolua, se mostre, se prove. Esse é o meu trabalho. Me melhorar. A motivação principal da 4ª camada é reclamar. É encher o saco. Literalmente. A 5ª camada
combinada com os temperamentos, ela torna o vento do sanguíneo um discurso assertivo e focado a um motivo que lhe confira mérito. A um colérico, aquela labareda toda que perde o sentido, amorfa também, vira uma brasa, uma sequência de brasa organizada, fazendo aquele fogo uniforme, e a uniformidade leva ao resultado. O melancólico, em quinta camada, não em quarta, guardando todas aquelas memórias ruins e ficando doido em casa sozinho, mas em quinta camada, um melancólico que, para se testar e produzir, absorve os conteúdos na medida correta e não absorve demais. Porque na medida correta, ele não fica com uma obesidade cerebral que o impede de agir. Ele fica com o saco de areia na medida leve no peso que ele aguenta carregar. Um fleumático em quinta camada, nós falamos da condução de um canal, de um rio. Olha que bacana. De repente a gente muda para a sexta camada, não imagino como seja, mas um dia acho que eu chego lá. A sexta camada com o intuito, a motivação de serviço aflorada, muito aflorada, onde raramente um colérico vai ter uma labareda, raramente ele vai ser uma fumaça, então ele não vai fugir, ele não vai se acovardar, não vai ser uma fumaça, ele não vai gastar a energia dele em assuntos totalmente distraídos e distantes e detalhismo na questão de averiguação de contratos, ou sei lá, isso aí, sabe aquele que uma vírgula altera o sentido inteiro? Beleza, já passou, tá? Não, porque você não pode continuar fazendo essa vírgula errada e assim. Isso é um colérico. Eu fui criado no meio de coléricos, eu estou sabendo como é que eles são. Legal isso aí. Quando você entende, quando você aprende, você não depende. Isso aí já foi uma live já. O sanguíneo em serviço, ele não vai errar na comunicação dele. Enquanto ele está motivado a ele ainda erra. Porque ele não adequa 100% o discurso ao público-alvo, ele não capricha porque ele é avoado. Ele não é tão responsável quanto o melancólico, que faz tudo certinho, porque ele ainda é avoado e tudo mais. Então, eu tô me vendo aonde eu posso melhorar ainda. Eu tô numa luta diária para ser um pouco mais focado, um pouco mais disciplinado, terminar o que eu começo. Sanguíneo. E alguns demonstram coragem e tal, tudo, para fazer as coisas, para poder puxar ele. Eu, graças a Deus, isso aí foi graça divina. Eu tive a ideia de assumir o compromisso que nós estamos aqui no projeto 365. São 365 lives. Ah, eu sei, eu vou fazer, eu sou foda e tal. Ah, mas como você vai fazer? Não interessa, já decidi. Então, isso aí é o temperamento falando forte na pessoa. Já está decidido e vou fazer e tal, tudo. No caminho a gente dá um jeito, a gente vê. Outros temperamentos não dão conta de tanto improviso. Outros temperamentos só dão conta da parte de raciocínio, a parte lógica, a parte técnica e tudo mais, bonitinho, Vamos ver o controle de tráfego disso, vamos ver uma sequência, um estudo, não sei o que, às vezes passa até do ponto, fica 6 meses estudando, não fez live nenhuma. Acontece. Por outras razões de distração, também fiquei muito tempo sem fazer live. Olha aqui. Bacana essa. E o serviço. Eu estou colocando a minha força em trabalho por um serviço. Isso daí é pegar o seu temperamento, que é a ferramenta que você tem para trabalhar, e trabalhar com a motivação que você tenha, seja a quarta, quinta ou sexta camada. Saia da quarta camada e produza, seja forte e sirva sexta camada com o temperamento que você tem. E daqui uns dias nós vamos falar, e do signo que você é.
como algo a ser estudado, como uma ciência, que é a astrologia. Porque tem as suas abordagens. Tem algo de valor aí por trás de tudo isso. Então a ideia dos temperamentos de hoje, eu espero que tenha servido muito. Eu espero que vocês peguem esse aviãozinho aqui e mandem essa live aqui para 20, 30, 50 pessoas. Para fazer um sucesso. Porque isso aí é para servir as outras pessoas. É conteúdo gratuito. Nós estamos falando aqui, alguns estão ouvindo e muitos ainda vão ouvir. Enquanto tem 2 pessoas, às vezes nenhuma, às vezes 4, 5, às vezes 10 pessoas aqui. Mas em alguns dias já são centenas de pessoas. Então isso é a beleza do negócio, desse alcance de uma live que vai ficar gravada. Para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre elas mesmas e sobre as outras pessoas para melhorar o relacionamento. Essa é a função de hoje. É melhorar o relacionamento das pessoas. Como usar o temperamento das pessoas. Então pegue, escuta de novo essa live se quiser. Todos os insights das 3 visões dos 4 quadrantes. Então 3 vezes 4 dá 12. São 12 pontos de vista aí para a gente fazer as contextualizações. Isso aí é bacana. Eu espero que dê muito resultado para vocês. Para mim deu muito resultado. Dou altas risadas aí com alguns amigos aí sobre isso. Bacana mesmo. Até amanhã, galera. Valeu!